Salve família, boa noite a todos, graça e paz, vocês estão bons, seus pó da terra? Vamos que vamos, mais um episódio de Fé e Café, papo de gente grande, certo, Ney? Certo, muito boa noite, pessoal, graça e paz, sejam bem-vindos, Fé e Café, papo de gente grande, daquele jeito, papo de 1000 graus, e com vocês o nosso mestre altamente qualificado, Rodrigo Moraes! Boa. Bom demais estar aqui mais um dia, mais uma sexta-feira, sextou, né? Poxa, é tão gostoso sextar, né? É gostoso, é bom demais. Sextou e estamos aqui para continuar nossa série de conversas sobre o êxodo cristão, que é uma perspectiva que a gente aqui juntos nós estamos tentando analisar sobre por que isso está acontecendo, né? Esse fenômeno de êxodo, de retirada da igreja, né? Por que as pessoas estão criando tanta resistência quando o assunto é esse? E a gente está refletindo aqui sobre algumas coisas, alguns aspectos, e hoje nós vamos refletir talvez sobre o principal aspecto, né? Inclusive falar que desse êxodo quem está saindo não são só as pessoas, né? Desse êxodo, quem está saindo também estamos esvaziando a religião evangélica de Jesus, né? Então, hoje é um dia da gente refletir um pouquinho sobre isso e bora ver onde esse papo vai parar. Semana passada eu achei muito louco assim, pastor, porque... Vocês, tem um rapaz aqui no Instagram, uma página, os desigrejados, _oficial, pedindo para vocês conversarem, para conversar com o desigrejado e perguntar por que saiu. Eu também acho que um pouco revoltado. Ah, tá. No Instagram? Tá. No nosso diretor, Gabriel Pereira, está falando de uma página chamada Desigrejados, para a gente trocar uma ideia com as pessoas que têm esse, não vou falar vínculo, né? Que está desigrejado porque está magoado com a igreja. E eu acho que é legal também. Inclusive, pastor, tem até a ver, depois dessa digressão, semana passada eu achei muito louco quando falou assim que as pessoas estão trocando de igreja e não novos convertidos não estão sendo recebidos, ao passo que as novas pessoas das igrejas são de outras igrejas. Só está tendo migração. Isso. E não novos convertidos. Será que isso tem a ver também? Porque quando a gente olha para Marcos 9:23, que Jesus fala assim: se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e me siga. Então é um confronto. Esse confronto não tá tendo, não existe mais nas igrejas esse confronto. E aí por isso Jesus não tem mais incomodado ninguém. E aí a gente pode ter certeza que ele já foi embora? É um caminho que a gente precisa construir esse pensamento aqui para poder ir entendendo o que está acontecendo. E tem muita coisa acontecendo. E claro que, apesar de toda a reflexão, a gente não vai conseguir fechar o assunto aqui e dizer, bom, é isso e ponto final, né? Existe muita particularidade no meio dos acontecimentos. A igreja, ela é muito plural, né? A igreja são muitas pessoas, é uma comunidade. Então tem gente de um jeito, tem gente de outro, tem gente que pensa assim ou que sente assim. E cada pessoa tem uma particularidade. Inclusive, quando a gente falou aqui sobre discipulado nas últimas semanas, uma das ideias que nós falamos é exatamente que você não pode pastorear em massa. Por quê? Porque as pessoas são diferentes, né? Então, cada um sente de um jeito diferente. Cada um responde ao que está acontecendo de forma muito diferente. Então, a gente precisa oferecer, o que nós vamos fazer aqui hoje, né? Oferecer respostas a partir do lado onde nós estamos, da janela onde nós estamos, né? Então, acho que o primeiro ponto é deixar claro que a gente não tem pretensão de ser o dono da razão, né? A gente está falando aqui sobre as experiências que nós tivemos e o ponto de vista que a gente consegue enxergar, e eu tenho certeza que isso pode ser convergente para algumas pessoas, e à medida em que isso for servindo para você, beleza, boa, né? Como, por exemplo, o Gabriel colocou ali dessa página, né, dos desigrejados. Pô, pergunta para um desigrejado por que ele saiu da igreja. Eu já fiz isso várias vezes e cada um tem um motivo. Não é um motivo único. Todos os desigrejados saíram da igreja por causa disso. Não, tem vários motivos. Tem gente que saiu da igreja por causa da igreja. Tem gente que saiu da igreja
porque a igreja era boa, tem gente que saiu da igreja porque a igreja era ruim. E isso em questão de compartilhamento de palavra, de sã doutrina. Pô, tem gente que sai da igreja porque está sendo confrontado pelo que está sendo compartilhado na igreja, que é o que você falou aqui. Então, por exemplo, a nossa comunidade, eu espero pensar assim para sempre, para o resto da vida, né? Mas a gente leva a sério o negócio ali. A gente sabe, nós estamos ali na igreja, não é para falar de promessas, de riquezas, de conquistas, de bênçãos e etc. Nós estamos ali para ajudar as pessoas a ressignificar tudo isso. Ressignificar. O que é bênção para você? A bênção é um carro novo? Não, desculpa, você está equivocado. Jesus não morreu para você ter um carro novo. Bênção é o quê? É uma casa na praia? Não, desculpa, você está equivocado. Isso não é bênção. Jesus não morreu para você ter uma casa na praia, um trabalho melhor, uma renda melhor. Não, e eu sei que ele pode te abençoar com tudo isso, mas o evangelho não é isso. E quando a gente começa a compartilhar isso com as pessoas, tem gente que não se sente representado por essa fala. Então tem muita gente que já se tornou desigrejado a partir de coisas que ouviram da gente. E aí é alguém que se torna desigrejado não porque ele está numa igreja que tem uma doutrina ruim, que está ensinando para ele coisas absurdas que lá na frente ele vai se frustrar. Ele se torna desigrejado porque ele saiu da igreja pelo confronto que a igreja está oferecendo para ele. E ele não quer aquilo. Ele quer realmente, ele quer vencer na vida. Ele quer prosperidade. Ele não consegue entender que o evangelho não é para você vencer na vida. O evangelho é para você vencer a morte, né? Então, ele tem outra perspectiva. E quando essa palavra é compartilhada com ele, ele simplesmente sai. Então, não tem um tipo de desigrejado. Existem vários tipos de desigrejados. E eu já conversei com centenas. Inclusive, eu vou chutar um número aqui, pode ser que eu esteja muito certo ou muito errado. Ou próximo. Mas, pelo que eu observo, pelo menos 80% da nossa comunidade hoje, da Igreja Batista Mosaico, é composto de gente desigrejada. Desigrejados do tipo que estou saindo da Igreja XPTO porque eu descobri que isso não tem nada a ver com Jesus. Porque eles não estão preocupados comigo, eles nunca se preocuparam comigo, eles sempre se preocuparam com o que eu tinha. E aí, quando eu parei de ter, ou quando eu parei de funcionar, ou quando eu parei de entregar aquilo que eu entregava, me deixaram de canto. Me escautearam, eu me senti sozinho, usado, abandonado, abandonei a igreja e tal, e tô voltando agora. Então, depende muito. Tem muitos aspectos ali. Agora, uma coisa é verdadeira. Sim, esse confronto que a gente recebe ao ler as escrituras, e não tem como, gente, não tem como. Se você lê a escritura e ela não confrontar você, cara, de duas uma. Ou você tá muito certo, assim, sua vida é incrível, irrepreensível, ou você tá equivocado na leitura que você tá fazendo. De duas uma, não tem como. Ou você está muito bem, assim, acima da média da população, é um nível de santidade surpreendente que, pode esperar que daqui a pouco vem uma carruagem de fogo te buscar, alguma coisa, sei lá, vai e andou o Boni com Deus e não se viu mais, porque Deus o levou para si, sabe? Igual o Enoque. Ou, cara, ou é isso, ou a gente não está conseguindo, de fato, entender qual é a proposta, porque é um confronto. E aí, se nós não estamos mais sendo confrontados, pelo contrário, nós estamos sendo confortados e não confrontados, né? Confortados ao nosso estilo de vida, confortados à forma de viver, não estamos mais tendo noção de que o evangelho, ele te dá uma outra perspectiva de reino, que o seu reino não é mais deste mundo, mas que o seu reino agora é de outro mundo. Se o evangelho que você ouve não te dá essa perspectiva, pelo contrário, ele coloca você cada vez mais dentro desse reino, cada vez mais dependente desse reino aqui que nós estamos. Cara, é muito provável que não é o evangelho que você está ouvindo. Ele confronta mesmo, ele sacode a gente mesmo. Pastor, observa, você ia falar, Boni? Sobre essa questão desse confronto, cara, é muito legal, porque se a galera tá achando que tá santa, por exemplo, então você não tá lendo um monte o Sermão do Monte.
lá em Mateus 5. Porque, mano, eu tava lendo esses dias. É embaçado. É muito difícil. Cara, felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhe pertence. Felizes os que choram, pois serão consolados. E falam, os humildes, pois herdarão a terra. Então tem uma parte de coisa aqui. E aí chega no 6, dá uma continuada também. Aquele que dá para não tocar trombeta. Então eu só queria deixar isso claro. Porque existe confronto sim, cara. Todas as vezes que a gente pega a Bíblia para ler, é embaçado. E não é fácil viver o evangelho, não. É porque ela confronta a sua natureza, né? A nossa natureza. E quando há um confronto de natureza, há um conflito dentro da gente. Tenta imaginar o seguinte. Vou usar o Boni aqui de exemplo de novo. O Boni Usa o Gabriel. Não, porque é um exemplo bom agora. Então, quando for um exemplo ruim, eu uso o Gabriel. Imagina que o Boni, ele e a Michelle, as crianças, estão de mudança lá para Nova York. Aí, varão, recebe aí essa profecia aí, ó. Glória. Profeta. Caramandaia. O Boni tá de mudança com a família lá para Nova York. Ele vendeu a casa, entregou tudo, tá mudando lá para Nova York. E aí chega os amigos, numa conversa assim, informal, de amigo e tal, despedida. E aí os amigos chegam para conversar e falam, cara, então, poxa, a gasolina tá 5,89, cara. Pô, como a gasolina tá cara? Eu imagino o Boni olhando e falando assim, mas beleza, não vou mais abastecer aqui. Eu tô indo embora. Eu vou para Nova York. O cara fala, não, então, mas poxa, o dólar aqui tá embaçado, o produto importado aqui. Vai, então, mas eu não me importo, porque eu não vou mais importar produto. Eu tô indo embora, vou para Nova York, né? Então, cara, mas o preço do aluguel aqui, puxa, disparou, tá lá em cima. E ele falando, então, cara, esse assunto não me importa. Por quê? Porque eu não vou mais alugar casa aqui, eu tô indo embora. Então, tenta imaginar que a nossa mente, ela tá no reino de Deus. E aí as pessoas estão falando pra gente de assuntos daqui. E a nossa mente não está aqui. A gente vive aqui, mas a nossa mente já está lá. A nossa mente já foi. É no reino de Deus. É no reino de Deus e na sua justiça. Então, quando o assunto envolve essa realidade nossa, a gente, por discernimento, já sabe que essa realidade não é a absoluta, não é a última. A gente já sabe que a realidade última é a realidade do reino de Deus e da sua justiça. E que nós estamos aqui para isso. O nosso destino é esse. A gente já vendeu a casa. A gente já não tem mais nenhum vínculo aqui. A nossa mente já está lá. A gente pode até viver aqui, mas a nossa mente já está lá. Por isso, os assuntos que nos interessam não são esses. Entende? Então, cara, passou. Aí, quando você organiza uma igreja para falar só desses assuntos, da gasolina, do aluguel, da alta do dólar para importação e tal, e aquilo vai emocionando as pessoas, é porque o coração das pessoas ainda estão aqui, nisso aqui. E não lá, já. Uhum. Nós ainda não fomos para lá, mas a nossa mente, o nosso coração já está lá. E as coisas que a gente se preocupa é com isso. Busque o reino de Deus e a sua justiça. O nosso coração já está lá. E a boca fala do que o coração tá cheio. Sabe, pastor? Deixa eu mandar um salve aqui rapidinho, porque sabe quem tá aqui? E fez, inclusive, uma pergunta, o Renato Alexandrino, lá de Duque de Caxias, Baixada Fluminense. Eu fiquei sabendo que amanhã ele vai estar por aqui, viu? Vai Renato mesmo? Alexandrino. Fiquei sabendo. Vai estar, sim. É mesmo? Já comprou passagem, tudo. Pô, que legal. É sério mesmo? Vocês estão profetizando. Vocês estão trucando. Profetizando, né? Beleza. Sabe quem tá aqui também? O Evangelho em Liberdade, mandando um salve pra nós. E a Eclair Kalov. Esse nome é muito, Eclair Kalov. É minha vizinha. Pastor, é a vizinha que eu mais gosto. Depois da Sônia, da Marisa, da Etna, da... Eclair, tamo junto. Quero mandar um salve especial pro Arthur. Arthur, que é o neto da Eclair. Tamo junto, Arthur. Sei que você tá na sintonia. Tamo junto. Aqui no Instagram, os desigrejados, os underline desigrejados, o oficial fala que foi até preso. Como assim, mano? Conta pra nós aí. E a Fábia, serva do Senhor Jesus, fala assim, eles julgam mais do que ajudam. Tá falando pra quem, Fábia? Pra nós? Pode. Se for pra nós, vai ser bem legal a gente conversar sobre isso. Se for pra nós é legal, porque também tem o Newton Pereira aqui na sintonia, e ele fez uma pergunta nesse mesmo escopo aí. Em cima tá dizendo pra quem tá falando. Cada vez mais difícil, as pessoas estão acabando com o amor de Cristo de verdade.
Ah. Que aqui pra mim não apareceu, não. Obrigado, diretor. Na verdade, não tem nada aqui mais. Ó, a Clair tá agradecendo o salve. Tamo junto, Clair. Eu falo. É nóis. O Newton Pereira falou assim: é possível desigrejados, mesmo fazendo parte da instituição evangélica, participa e não pertence? Ô, Ney, eu posso até juntar alguma coisa também com a sua pergunta? A gente fala muito sobre... A gente vê falando muito sobre seitas, né? Porque tem as seitas que não consideram os irmãos de outras religiões como irmãos. Os desigrejados são considerados irmãos. Eles nos consideram como irmãos? É uma boa pergunta. Eu imagino, espero que sim, né? Espero que sim. Mas aí, de novo, né? Desigrejados não é uma religião. Inclusive, é um termo que a gente usa. Não sei nem se eles se sentem à vontade de serem chamados assim, mas é um termo que a gente usa para pessoas que saíram da igreja. Da igreja, aspas, né? Da instituição igreja. Né? Saíram, foram para fora. A gente usa esse termo. Agora, tem muitos tipos de pessoas que saíram da igreja, como a gente falou aqui. Tem gente que saiu porque quis sair, tem gente que saiu porque cansou, tem gente que saiu porque foi esgotada lá. Como tem gente que saiu também porque não teve oportunidade. Tem gente que saiu também porque se achava melhor do que o pastor. Também tem esses orgulhos também, né? Tem vários. Não tem uma coisa absoluta. Falar, o cara saiu por isso. Ô, pastor, mas no primeiro momento você tinha falado o seguinte da pessoa que sai da igreja e porque não é confrontada. Às vezes a pessoa... Porque eu fico pensando assim, porque tem o outro oposto. Tem igreja que confronta tanto, mas o confronto não é o confronto de Jesus para você se elevar moralmente e espiritualmente. Eu tô falando daquele confronto assim, você não tá de terno, irmão, você não usa gravata. Isso é um confronto. E isso enche o saco. Do outro lado, aí o cara fala assim, essa igreja aqui não tá pregando promessa, mano, preciso prosperar. E os caras ali estão prosperando, estão falando isso, eu vou para lá. A pergunta é, porque onde Jesus não incomoda mais ninguém, pode ter certeza que ele já foi embora. E a gente está colocando aqui só o templo em si, as 4 paredes. Mas também, não sei se eu estou falando certo, mas não é possível também eu expulsar Jesus de dentro de mim? Porque... Que forte isso aí, mano. Sim, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal, cara. Mal, né? Eu tô procurando Jesus ou eu tô procurando prosperidade? Então ele não tá comigo. Aí eu posso colocar a culpa na igreja também. Sim. E esse também é um aspecto. Pode colocar a culpa na igreja. Porque dentre vários que você pontuou, tem 2 que você não pontuou. Que é o que você foi expulso. Às vezes você pode ser expulso da igreja. Mas tem esse também que, esse cara aqui... Não, foi convidado a se retirar. E tem o Desigrejados aí que falou que foi preso. Fiquei curioso com a história aí. Foi preso. Né? Não sei se ele tá aqui ainda. Conta pra nós aí. E a Juliana.Scheffer, acho que é isso que pronuncia. Quando o pastor comenta que a igreja possui 3.200 membros e que somente 30% são dizimistas, desigrejado em 3, 2, 1. O próprio pastor pregando me sai com esse assunto, que absurdo. Quem falou isso? Sensacional. A Juliana.Scheffer, acho que é isso o nome dela. Juliana, sensacional isso aí, mano. Eu ia falar essa porcaria, mas é isso mesmo. Essa porcaria é recorrente. Isso é recorrente, mano. Cara, então, é difícil lidar com esse assunto. Eu tava pensando aqui enquanto vocês estavam falando, qual que é o tipo de visão que a gente que está conduzindo igreja, ou que está à frente de pessoas, liderando pessoas, conduzindo o rebanho de Jesus. Que tipo de olhos nós precisamos ter, né? Que tipo de percepção nós precisamos ter? Porque eu fico pensando, você falou dos caras que é obrigação de usar terno, é obrigação de se vestir assim, de sentar assim, de se portar assim. Isso é fundamentalismo religioso, isso não é sã doutrina, isso não é evangelho. É o dia que o cara chegar pra mim e falar, você tem que se vestir desse jeito aqui, cara, me mostra isso aqui dentro do evangelho. Conecta isso com Jesus, que eu quero entender. De onde que você tirou essa ideia? Isso é o seu costume, e eu respeito. Você pode se vestir como você quiser. Se quiser botar uma melancia na cabeça, coloca. Não tem problema com isso. Mas não obrigue as pessoas a viver a sua perspectiva. Porque Jesus é muito maior do que isso. O evangelho é muito maior do que a cabecinha que a gente tem, que é bem pequenininha. Em algumas de amendoim, inclusive. Mas eu estava lembrando aqui de João capítulo 8, sobre fundamentalismo religioso. João capítulo 8, que
os mestres da lei, os doutores da lei, os fariseus, eles jogam aquela mulher na frente de Jesus e diz, olha, essa mulher precisa ser apedrejada. Ela foi pega em ato de adultério e a lei de Moisés manda apedrejá-la. Cara, quando eles fazem isso, são homens, e isso para mim é o fundamento dessa religiosidade, do fundamentalismo religioso, é você olhar o cumprimento das suas regras religiosas acima das pessoas. O que importa para você é fazer cumprir o rito. O que importa para você é fazer cumprir o rito. Não é quem está ali. Porque a religião nunca pergunta para você por quê. O que aconteceu? Por que você está assim? O que te levou a fazer isso? A religião não te pergunta isso. A religião só diz, se você não cumpriu, você está fora. Você precisa ser apedrejado. Então, aqueles homens olhavam para a lei. Jesus olhou para a mulher. E quando ele olha para a mulher, ele a salva. E quando ele faz isso, não significa que Jesus agora está dando um aval para ela viver uma vida pecaminosa e não está nem aí para isso e está concordando com o que ela fez. Não é nada disso. É que diferente daqueles homens que olhavam para o cumprimento de uma lei, Jesus olhava para uma pessoa. E a religião, quando olha, ela não enxerga pessoas, ela enxerga formas. Ela enxerga meios, ela enxerga regras. E se você descumprir uma regra, ela não pergunta para você o que te levou a fazer isso. Ela não quer saber qual é a sua condição. Por que você está desse jeito? Por que você entrou dessa forma? Ela não quer saber. É o seguinte, você não cumpriu, então você está fora. Você não cumpriu, então você não faz parte. E ela é excludente mesmo. Aqueles homens queriam matar aquela mulher. Por que eles queriam apedrejá-la? Por que eles não estão apedrejando o homem que estava ali com ela? E como descobriram? Cadê o cara? Então, tem muitos porquês. Mas ela estava contradizendo a lei. E aí Jesus, ao invés de olhar para a lei, ele olha para ela. E o fundamentalismo religioso, ao invés de olhar para as pessoas, olha para a lei. E se você não está cumprindo, você é pecador, você está fora, você precisa ser apedrejado. E tudo bem, a gente não vai mais tacar pedras literalmente em você, mas nós vamos excluir você. Você não faz mais parte daqui. Você não é mais bem-vindo entre a gente. Você não faz parte mais do nosso hall aqui, dos membros da nossa comunidade. Você está excluído. Então é um apedrejamento simbólico, mas é um apedrejamento. Tem um livro que eu gosto muito, do Newton Bonder, Rabino Newton Bonder. Ele escreveu um livro chamado A Alma Imoral. Cara, fantástico. É uma crônica entre tradição e traição. Incrível. Aconselho a leitura. E num certo ponto ali do livro, ele conta uma crônica de um rabino que uma mulher muito pobre, e ele dá esse detalhe, uma mulher muito pobre com crianças pequenas e todos famintos. Essa mulher estava mendigando na rua. E ela ganhou uma galinha. Um frango, uma galinha de presente. E aí ela levou a galinha até o rabino. Porque ela ganhou aquela galinha de um gentil, não foi de um judeu. Aí ela levou até o rabino e falou assim, rabino, eu ganhei essa galinha e eu queria saber se ela é kasher. Porque o judeu só pode comer comida kasher. Ela tem uma forma de cuidar, de criar. Ele não pode comer qualquer comida. Então ela leva aquilo, com temor, ela leva até o rabino e fala assim, eu queria saber se essa galinha aqui é kasher, porque se for eu vou comer com os meus filhos. O senhor pode analisar? O senhor pode nos ajudar? Aí na crônica o Newton Bonder vai dizer que ele pega a galinha, ele analisa, vira assim pra cá, olha a asa, olha o bico, olha tudo ali, aí ele pega a lei, aí ele olha a lei, aí ele olha a galinha, olha a lei, olha a galinha, e ele faz isso muitas vezes, e ele chega a uma conclusão, e aí ele chama a mulher dele e fala assim, mulher, por favor, entrega essa galinha ali para aquela senhora e diga para ela que essa galinha não é kasher e não pode ser consumida. Ela, sim senhor, pegou a galinha, entregou na mão da mulher e falou, olha, o meu marido, o rabino, disse que ela é kasher, pode comer. E a mulher foi embora feliz da vida.
Puxa, hoje nós vamos ter jantar em casa, que maravilha. Aí quando a mulher entra de novo, o rabino fala assim, não foi isso que eu te falei? Por que você falou para ela que a galinha é kasher e que ela podia comer? Aí a mulher respondeu para o rabino o seguinte, é porque você olhou para a galinha e para a lei. Eu olhei para a mulher e para as crianças. Então, tem uma diferença. Olhou a necessidade, né? Jesus, naquele momento, está olhando uma mulher, enquanto aqueles caras estão olhando para a lei. E com a lei na mão, você vira juiz. Com a lei nas mãos, você se assenta na cadeira do Moisés, você se torna legislador. Você quer impor sobre as pessoas. Você quer fazer descer goela abaixo das pessoas a sua forma de interpretar, a sua forma de ver, a sua forma de sentir. Você vira legislador. Não é para você estar com a lei nas mãos. Não é para você olhar para as pessoas a partir desse olhar de julgamento, de condenação, de obrigação. O Evangelho oferece para você lentes para você ler o mundo, mas para você ler ao outro a partir da convicção do amor, do cuidado, a partir da convicção da entrega. O outro ganha um espaço dentro de você muito maior do que qualquer outra coisa. É uma leitura diferente que você faz. É como se Deus te entregasse novos óculos para enxergar a vida. E, cara, isso é fundamental. É fundamental. E a partir do momento que a gente, como igreja, perde isso, perde esse olhar de receber as pessoas que chegam até nós, e ao invés de tratá-las como pecadoras imundas, que merecem ser apedrejadas, tratá-las como pessoas que são amadas por Jesus, se a igreja perder isso, ela perdeu tudo. Ela não tem mais razão de ser. Ela vira agora uma instituição lucrativa e severa. Um sinédrio. Exatamente. Eu tenho uma pergunta. Mediante a tudo isso, a gente vai para dentro dos edifícios, das igrejas. Lá nós temos uma junção de pessoas que estão ali em comunhão, estão ali conversando, mas a igreja em si, ela precisa ter regras para um bom funcionamento. E quais são essas regras para que a igreja ela cresça, para que ela evolua, para que ela possa tornar pessoas sadias, né? Em Cristo. Como que a gente deixa Jesus trabalhar dentro da igreja e não expulsa ele, entendeu? Boa pergunta. Eu acho que todo convívio social tem regras. Cara, é um ajuntamento de pessoas, tem que ter regras. O problema é que a gente quer padronizar essas regras. Então, as regras que servem para a igreja A são as mesmas regras que servem para a igreja B? Não, porque na igreja A tem o fulano e o beltrano, e na igreja B tem outras pessoas. E as outras pessoas funcionam diferente. Então, a regra não é a mesma. E a regra é uma regra de convívio social. Regra de convívio social. É uma regra de convívio social. A igreja, ela é o corpo de Cristo. O corpo místico de Cristo, é a vida de Cristo fluindo a partir de nós. E ela naturalmente se desenvolve, cresce e amadurece de maneira saudável e natural se Cristo, que é o cabeça, for o condutor, for o condutor do negócio. O duro é que quando você coloca Cristo como cabeça, significa que todos os demais que não Cristo são semelhantes, são iguais. E aí você tira a autoridade de homens que se sentem, de certa maneira, superiores aos outros. E como esses caras não querem sair da posição de superioridade diante dos outros, então eles tiram Cristo da cabeça da igreja. Então Cristo, ele vira o evangelho vira mais um discurso entre tantos outros discursos. O evangelho vira mais uma forma entre tantas outras formas. Jesus vira mais um Deus entre tantos outros deuses que a galera tem. Ele vira mais uma opinião entre tantas outras opiniões. Então, cara, assim, sei lá, o que você quer? Você quer um emprego? Quer prosperar no seu emprego? Cara,
Desculpa, você não precisa de Jesus e do evangelho para isso. Coachings hoje vão te ensinar isso de uma forma esplendorosa. Você não precisa. O que você quer? Você está com um problema de saúde? Poxa, graças a Deus a medicina está super evoluída. Você vai conseguir um bom tratamento e vai conseguir a cura que você quer. E eu não estou dizendo que Jesus não pode fazer isso, nem te ajudar no seu trabalho e nem curar o teu corpo. Não é nada disso. É que se você está atrás disso, se essa é a tua... É o teu desejo único, se esse é o teu querer único, cara, e a gente está oferecendo isso para você como um apelo único, a chance da gente desenvolver um lugar ou criar um lugar em que Jesus vai ser só um detalhe é muito grande. Porque no final de tudo, o que eu quero não é Jesus, o que eu quero é o que ele pode fazer. Então, poxa, vocês têm filhos, eu ainda não tenho. Vocês têm filhos. E eu sei que vocês fazem de tudo pelos filhos de vocês. Qualquer coisa. Agora, imagina se um dia você descobre que o seu filho está com você só pelo que você dá para ele. E não porque te ama. E quando você deixar de fazer, ele vai virar as costas para você. Poxa, imagina. Então, a nossa relação com Deus não é uma relação comercial. Não é uma relação de desejo. É uma relação de amor. E a gente está ensinando para as pessoas que a relação com Deus é uma relação de desejo. É uma relação de troca. E aí imagina Deus como pai, sabendo que os filhos dele só estão ali porque tem interesse no que ele tem. E se ele não der, o filho vira as costas e vai embora. Porque o filho tem uma relação comercial com o pai, não uma relação de amor e de afeto. Mas o que é vendido nas igrejas é que você precisa ser próspero. Você precisa ter eu era assim assado, hoje eu tenho casas, eu tenho carros, eu sou tal. Uhum. Então, assim, é-se vendido uma ideia que o status te traz uma identidade de um verdadeiro cristão. Uhum. Né? Uhum. Então, eu acho que esse é claro, o cara tá com uma vida, muito ruim. Já procurou a ajuda de todas as formas. Aí ele fica sabendo da campanha das 7 semanas da prosperidade. Traga o teu dízimo, traga a tua família e aqui você vai ser abençoado. Mas entrega o teu dízimo, entrega o teu melhor, entrega não sei o quê. Aí o cara vai nessa ideia. Chega lá naquele lugar, é vendido pro cara a ideia de que o Ney, por exemplo, que tinha acabado de chegar lá, que estava ferrado, né? Fez a fogueira santa, por exemplo, não sei nem se tem esse termo, né? Tem. Fez a fogueira santa lá, entregou tudo que tinha, a chave da casa, não sei o quê. Na outra semana o cativeiro virou. E aí o cara vê aquilo, fala, uau, meu Deus, é isso. Aí o cara vai, faz a mesma coisa e toma uma paulada na cabeça, perdeu tudo. Uhum. E fala, mas Deus não está comigo? Então, assim, a gente observa que todo mundo quer ter uma vida melhor e tá tudo certo em você querer ter uma vida melhor. Mano, é muito difícil passar dificuldade financeira, é muito ruim. E às vezes você trabalha e você não vê o resultado. E aí você acaba vendo uma promessa de que se você entregar a sua vida para Jesus e entregar o seu melhor em dinheiro, em dízimo, em tempo, em tudo, as coisas vão mudar, porque agora vai ser sua vitória. E aí a galera vai lá por isso. E aí, por esse motivo, acaba se frustrando. Então, a gente precisa, cara, assim, de uma certa forma, a gente tem um canal aqui muito forte que fala com muitas pessoas. A gente precisa, de uma certa forma, tentar trabalhar no coração dessas pessoas para que elas vejam isso que você está falando. Cara, eu não posso buscar Jesus só por aquilo que eu ouço que ele pode dar, mas sim pelo amor que foi derramado por mim lá na cruz e eu devo amar aquilo também, porque eu tenho uma garantia, que a garantia é a salvação, é aquilo que ele veio fazer. Então a gente precisa, de uma certa forma, trabalhar muito bem isso. Eu falo porque eu vejo isso, eu vivi isso, e quando as coisas não aconteceram para mim, eu quase saí da igreja. Graças a Deus que Deus me chamou. Ele me chamou, ele me abraçou, ele colocou pessoas do meu lado que me apresentaram Jesus. De verdade. Então eu acho que isso é algo que a gente precisa pensar e trabalhar. Porque olha quantas pessoas aqui, cara, falando que o cara foi preso, falou que foi preso, depois ele nem apareceu mais. Falou que foi até preso. Quantas pessoas são confrontadas
dentro da sua fé? Quantas pessoas ali não querem mais saber de Deus? Quantas pessoas acabam desacreditando? Cara, ficam doentes, sabe? Uhum. Isso é muito triste. Eu vejo pessoas assim que próximo de mim que faz de tudo pela igreja. Faz de tudo. Tá lá segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E a sua família? E a sua vida social? E seu trabalho? É triste. Eu acho que Jesus, ele não chamou a gente para prisão. Ele nos chamou para a liberdade. Porém, a gente também confronta a ideia de Paulo, que eu sou prisioneiro de Cristo, mas tinha um propósito. E como era esse prisioneiro de Cristo, né? Então, eu gostaria que você pudesse nos ajudar a entender essa perspectiva, essa cosmovisão, como você costuma falar. Aprendi a nova, cosmovisão. Para que a gente possa tanto aprender e transbordar isso também no nosso cotidiano, entendeu, pastor? Eu acho muito importante, mano, pra gente poder sair dessa loucura de somente o status me chama atenção, as grandes igrejas me chamam a atenção, sabe? A gente precisa ser liberto disso. Tenta imaginar um cenário para a gente entender como que as pessoas são distintas. Tenta imaginar um cenário da mesma igreja, o mesmo culto, a mesma música tocando. Uma irmã sentada ao lado da outra irmã. As duas têm as mesmas atitudes. Cantam, choram, oram, levantam as mãos, fecham os olhos, se derramam ali, aquela coisa toda, aquela comoção toda. E a igreja inteira observa e admira. Uau, né? São duas irmãs muito espirituais. Poxa, elas estão chorando de mãos erguidas. Elas estão buscando a Deus de coração, falando, mostrando verdade nas palavras. Terminando aquele culto, chega nas duas irmãs e aí você pergunta para uma assim, por que você estava fazendo o que você estava fazendo? Chorando, cantando, orando, levantando as mãos, olhos fechados, se derramando. Por que você está fazendo isso? Aí uma diz para você assim, bom, eu estou fazendo isso porque se eu orar muito, se eu cantar muito, se eu me quebrantar muito, Deus vai abençoar minha vida. Deus vai prosperar minha vida. Se eu me quebrantar diante de Deus, Deus vai me honrar diante dos meus inimigos. E aí você pergunta para outra e fala assim, por que você estava chorando tanto, orando tanto, olhos fechados, mãos erguidas? E ela vira para você e fala assim, porque eu sou grato a Deus por tudo que Ele fez por mim. E por isso eu quero entregar a minha vida para Ele todos os dias. As duas estão fazendo a mesma coisa. Só que elas estão fazendo a mesma coisa com motivações diferentes. E no final de tudo, é a motivação que vai dizer se o que elas estão fazendo é de verdade ou não. É por isso, inclusive, que nós não temos condição de julgar alguém, porque nós não sabemos a motivação daquele alguém, porque o cara pode fazer a melhor coisa do mundo e no final a motivação dele ser um equívoco. Sabe quando Jesus fala do julgamento das nações, vai chegar a gente aqui e vai dizer, Senhor, em teu nome, em teu nome, em teu nome eu expulsei demônio, em teu nome eu curei, em teu nome eu preguei, em teu nome eu anunciei. Jesus vai falar, mas eu nunca te conheci. Porque a gente não sabe as intenções. Aí você olha para uma pessoa dessa, poxa, uma pessoa que cura enfermo, que expulsa demônio e que prega, não é um homem de Deus? Sim. Não é uma pessoa que você fala, uau, que homem de Deus, inspirador e tal. E aí Jesus vai olhar para ele e vai falar, eu não te conheço. Não, mas e tudo que eu fiz? Então, você está equivocado. Não foi você que fez, foi o meu nome. Porque se você tirar o meu nome, nada disso teria acontecido. Pode ver que o cara fala, em teu nome eu expulsei demônio. Então, não foi você, foi o meu nome. Em teu nome eu curei enfermos. Então, não foi você, foi o meu nome. Em teu nome eu anunciei o evangelho. Então, não foi você, foi o meu nome. E você sempre achando que foi você. Então, você fazia tudo o que fazia pelas motivações erradas. Então, a gente não sabe quais são as motivações do coração das pessoas e é por isso que nós não temos a menor condição de julgá-las. Porque, no final de tudo, o que vai dizer se o que você está fazendo é verdadeiro ou não é aquilo que está movendo o seu coração. E o problema, Boni, da sua colocação, que eu achei muito boa a sua reflexão, o problema dela é que é o nosso coração mesmo. É o nosso coração voltado para isso. Para essas coisas. E tudo bem, você servindo a Deus, você vai ser cuidado por Deus. Puxa, é um pai, gente, é um pai cuidando do filho. Só que o filho, se ele
entender o que está acontecendo, a não ser que ele seja infantil, que ele seja uma criança. Aí tudo bem, a criança cobra mesmo, ela vai se jogar no chão do mercado e vai chorar pelo Danone. Ela não quer saber se você pode fazer ou não, se é a hora certa ou não, ela não quer saber nada disso, ela quer e é para aquela hora. Isso é uma característica de criança, ela quer e é para aquele momento, e se não for, ela chora. Mas o adulto, não. O adulto, ele não vai mais tratar o pai a partir da conveniência, a partir do que o pai pode dar para ele. Ele vai tratar o pai primeiro por gratidão, porque o pai cuidou dele durante toda a sua infância. O pai cuidou. Porque o pai proveu para ele condições de ser quem ele é. O pai o construiu como pessoa. Então agora ele não anda mais junto com o pai porque ele está esperando do pai. Ele anda agora por gratidão, por amor. Amor mesmo, é. É amor mesmo. Então há uma diferença muito grande. Sabe um texto que eu lembro e que eu acho incrível? Os 2 textos da Bíblia que eu mais gosto, eu falo isso aqui direto. João capítulo 3 e João capítulo 4. São os 2 textos, assim, para mim, que são incríveis. Eu acho que eu já preguei umas 500 vezes esses 2 textos. São incríveis. O João capítulo 3 é a conversa de Jesus com Nicodemos. Nicodemos é um doutor da lei, experiente, conhecedor e etc. Encontra Jesus de madrugada e a colocação dele para Jesus é o seguinte: ninguém pode fazer os sinais que o Senhor faz se não for enviado de Deus. Então ele reconhece o que Jesus faz. Ele está reconhecendo. Aí Jesus vira para ele e fala assim: pois é, mas ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. É como se Jesus estivesse falando para o Nicodemos o seguinte: ó Nicodemos, quem não nasceu de novo pode até desfrutar de sinais, mas nunca vai ter a consciência do reino. Nunca vai entrar no reino, nunca vai ver o reino. Porque o Nicodemos admite, ninguém pode fazer os sinais que o Senhor faz. Eu tô vendo, tô desfrutando de sinais. Pois é, isso não quer dizer nada. Porque eu não tô aqui para mostrar sinais, eu tô aqui para mostrar o reino. E ninguém pode ver o reino se não nascer de novo. Se você não nascer de novo, o máximo que você pode ter são os sinais. E aí você fica desfrutando dos sinais. Desfruta aí do seu milagre, desfruta aí da sua bênção, desfruta aí da sua cura, desfruta aí da porta de emprego que foi aberta. Desfruta dos sinais. Só não vai ver o reino. Porque o reino é para quem nasceu de novo. E nascer de novo significa morrer para esse mundo. Nascer de novo significa aniquilar-se. Significa acabar com a sua consciência terrena, de que as coisas desse mundo compensam, de que nós estamos aqui por elas. O apóstolo Paulo vai dizer que se você espera em Deus somente nessa vida, você é o mais miserável de todos os homens. Se você está buscando a Deus porque você quer algum tipo de recompensa, você é mais miserável do que um ateu. Entende? Uhum. Você é mais miserável do que o incrédulo, o pecador. O pecador sincero está mais próximo de Deus do que o crente mal intencionado. E isso é um assunto que a gente não está preparado para discutir. Mas é exatamente esse o ponto, né? A visão, a visão é a vida eterna, né? A visão precisa ser o reino de Deus, né? Eu queria só, a sua eternidade. Eu queria só, assim, apertar uma tecla SAP aí, pastor, porque tudo isso que você disse me parece pura bajulação. Quem é bajulado percebe que é por interesse. Quando chega um interesseiro e fica te bajulando, você sente, meu. Se você já foi bajulado e viu a pessoa interesseira, você sabe quanto você fica ressabiado, quanto você fica desconfiado. Nós já passamos por isso, hein, Ney? E desconfortável, é verdade. Nós passamos por isso. É verdade. E aí, você falando isso me fez pensar imediatamente no meu pai. Pensar na minha mãe, mas vou falar do meu pai, que a gente tá falando do pai. Do pai. Cara, claro, meu pai sempre me deu a comida, tudo ali, proveu. O pai proveu. Dava os pulos dele, o bagulho 1000 graus, 4 filhos, só ele trampava e firmeza. A gente passou ali. Cara, mas o que eu vejo na profundidade eram as conversas que eu tinha com o pai.
A conversa que eu tinha com o Tomé, o jeito que ele dava um tempo de qualidade com a gente, dele fazer um caminhãozinho de madeira e sair com a gente para comprar uma coisa no mercado. Aquela convivência marcou a nossa infância de uma maneira que meus amigos tinham... O pai tinha carro, o meu tinha um caminhão de madeira que ele fez. Mas a coletividade que eu tenho com meu pai não paga. Então eu acho que é essa mesma parada. Onde Jesus não incomoda ninguém, pode ter certeza que ele já foi embora. E aí, a gente fala da liderança que fica apontando dinheiro. Vou fazer uma analogia bem simples quando você olha pro Kiko e pro Chaves. O Kiko tinha tudo, mas não tinha a felicidade do Chaves. Porque o Chaves se virava com aquele pouco de brinquedo, mas ele estava realizado. O Kiko, para se sentir realizado, ele tinha que ter coisas e mostrar e tal. E me parece que as igrejas hoje estão pregando o Kiko, tá ligado? Boni. O tesouro. Tá pregando o Kiko, mano. O tesouro. Olha só o que eu tenho. Um carro do ano e um iate. Aí, eu sou abençoado. É não mesmo, te dou. Eu tenho a bola quadrada. E não te dou. É né? mesmo, mano. E não te dou. E é tão louco falar isso, pastor. Porque a gente tava falando... O Boni colocou aqui os usos e costumes, né? Em pauta. E assim, onde eu moro, o bagulho é 1000 graus, mano. O Gabriel já levou uma com a polícia lá, ele é louco. O Gabriel foi me levar em casa e a viatura passando, ele não quis dar passagem pra viatura, não. Olha só. Mal sabe ele que ontem enquadraram um moleque lá, mano. Mataram um no bairro vizinho, assim. Então o crime tá muito perto da gente. Muito perto. Cara, é só você pensar que a gente falou de regras de convívio em sociedade. No crime... Se os caras descolar que você é um adúltero, mano, você é penalizado, cara. E não é... Você é penalizado. Na igreja, olha o que eu tô falando. Olha o tamanho da extremidade. Na igreja, o cara foi pego em adultério. Aí você pontuou muito bem que isso não é arrependimento. O nome disso é remorso. Porque se você não fosse pego, você ia continuar adulterando. Então isso é remorso. Qual que é a pena do maluco? Eu vou me desligar aqui do meu cargo. Ah, você tá de piada comigo. Se é lá na vila, você tomou umas pauladas. Eu tô falando isso, pastor, porque também tem esse ponto. A igreja expulsou Jesus de dentro, né? E nós? Será que eu também que tô indo atrás dessa bênção, eu também não já tô... Eu já expulsei Jesus de mim também? Porque também, eu não sei... Eu sempre falo isso aqui, que uma vez eu vi um estelionatário dando uma entrevista, foi engraçado, porque ele foi pego, e aí, mano, você enganou uma par de gente. Ele falou, ó, eu apresentei a parada. Ela que escolheu, ela foi pega pela ganância dela. E a Bíblia fala, cada um é tentado por sua própria cobiça. E aí, pastor? A gente expulsou... Os líderes expulsaram Jesus da igreja ou fomos nós mesmos? Eu acho que é uma junção da fome com a vontade de comer. Porque, cara, esses caras continuam fazendo o que fazem porque tem público para isso. Tem gente interessada. E, de certa forma, o seu amigo estelionatário, e é duro dizer isso, mas ele tem razão. Ele tem razão. Tem gente que gosta do caminho fácil. Mas não é amigo do Ney, não. Só pra deixar claro, foi uma matéria que o Ney viu. Tá foi uma matéria. Senão, mas eu tenho uma música sobre isso, tem um camarada lá que falou essa fita também, mas é mesma coisa. É um tipo de gente, um tipo de pensamento que te leva para o caminho fácil. Te leva para a curva ali do caminho fácil. E é uma ideia muito... Depois eu quero saber também. É uma ideia muito, muito fina ali que vai fazer com que você escolha o atalho. Então, poxa, sei lá, é um emprego suspeito, sei lá, vem aqui que você vai ficar hiper... É uma pirâmide isso. E por que as pessoas caem? Elas caem porque é a ambição que elas têm. A ambição de conquistar alguma coisa, de ter alguma coisa. E a gente tá ali pilhado nesse lance do ter. Ter. E aí o evangelho chega para você e fala, então, ainda que você não tenha nada, você tem que ser. E a gente não tá empenhado no que Deus quer fazer da gente. A gente tá empenhado no que Deus pode fazer pela gente.
Então nós estamos buscando a Deus para Deus abençoar a nossa forma de viver. Quando nós deveríamos buscar em Deus a forma que Deus quer que a gente viva. E Jesus deixou isso muito claro. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Então, o evangelho não é a forma como Deus te abençoa neste mundo. Poxa, eu já falei aqui para vocês várias vezes e eu nunca esqueço da entrevista do padre Lancelotti. Cara, que o cara foi falar para ele, fala, meu, você sendo um padre popstar, famoso, pô, o cara é famoso, tá? Jornal, revista, dá entrevista e tal, podcast, o cara é famoso. Tem gente que ama, tem gente que odeia. Ninguém é indiferente ao padre Júlio Lancelotti aqui no Brasil. Ou ele é amado ou ele é odiado. E aí ele falou assim, pô, você é um cara assim tão popstar e você não conquistou nada, você não tem nada. O que você sente a respeito disso? Aí, cara, a resposta dele foi maravilhosa. Ele falou, cara, eu ia achar estranho se eu vencesse nesse mundo. Aí eu ia achar estranho, porque eu não sou daqui. Se eu começasse a vencer nesse mundo, eu ia achar muito estranho. Eu não estou vencendo neste mundo, eu estou vencendo este mundo. E a gente não consegue conectar essa parada. Quando Jesus disse que nós venceríamos o mundo, não é que nós venceríamos no mundo, nós venceríamos o mundo. O mundo não vai ser capaz de nos desviar do nosso propósito, porque os nossos pés estão aqui, mas a nossa mente já não está mais. A gente já faz parte de outra realidade. É a realidade do reino. E é por isso que nós não estamos apegados aos sinais. Nós conseguimos ver o reino porque nós nascemos de novo. E é o que Jesus falou para o Nicodemos: quem não nascer de novo não vê, não entra, não participa do reino. Fica só brincando com os sinais. Nicodemos, você precisa nascer de novo, é necessário nascer de novo. Então há uma necessidade da gente repensar essas estruturas básicas do que a gente tem compartilhado, do que a gente tem vivido como igreja, da motivação que tem levado a gente até um encontro em comunidade. É um encontro em comunidade para resolver assuntos pessoais? É isso. A gente vai se encontrar em comunidade onde tem várias pessoas ali se encontrando em nome de Cristo, mas a percepção coletiva é de que o pão não é nosso, o Pai não é nosso, então não é uma comunidade. Nós nos reunimos, mas ainda individualizados. E comunidade não é uma grande quantidade de eus. Comunidade é um nós, um só corpo, uma só fé, um só Espírito, um só Pai, de todos, em todos. Então, nós nos viramos nós. Não é mais eu, você e ele, um, outro. Não é isso, somos nós. Então, é uma percepção coletiva de vida em comunidade. A gente precisa repensar esse negócio. Porque o Espírito de Deus vai promovendo essa liberdade entre nós para nos fazer viver a comunhão. E se a gente está num ambiente em que a comunhão não é abordada, não é percebida, não é vivida, cara, corre o risco de nós estarmos num ambiente religioso, num ambiente pragmático religioso, que está ensinando para você truques de vencer na vida, ao invés de ensinar para você o evangelho que vai transformar a sua vida. Nós estamos ensinando às pessoas truques para prosperar as suas vidas. O que a gente está oferecendo para as pessoas em nome de Cristo é a mesma coisa que qualquer coaching poderia oferecer. E nada contra os coaches, eles fazem um trabalho magnífico no nicho deles. Mas o que nós estamos oferecendo hoje como igreja e em nome de Jesus é a mesma coisa que qualquer cara poderia oferecer. Qualquer um deles poderia oferecer, porque nós estamos ensinando para as pessoas técnicas de prosperar neste mundo e o evangelho não nos ensina isso. Se a gente for aplicar essa lógica, Jesus Cristo foi um fracasso. Olha a vida que ele teve.
eu já falei isso aqui algumas vezes e eu volto a repetir. Nós somos admiradores do Cristo, mas nós não queremos ser seguidores do Jesus de Nazaré. Nós não queremos os nossos pés empoeirados, cara. A gente pensa só no Cristo da glória que está sendo ascendido aos céus, que está à direita do Pai, que vem num cavalo branco com um exército celestial. A gente pensa nele, mas o ser humano que Deus criou e colocou como protótipo para nós sermos é Jesus de Nazaré. É com o pé empoeirado. E a gente não quer esse cara. Nós não queremos ser como Jesus. Nós não queremos andar como Jesus, viver como Jesus. Então, cara, a gente entra na igreja para buscar ser uma coisa que Jesus mesmo não foi. A gente busca Jesus para ser uma coisa que Jesus mesmo não foi. Você consegue imaginar Jesus lá crucificado? O cara batendo um prego na mão dele e ele falando assim, ai, dói pra caramba, mas eu vou resistir porque o Ney vai ter aquela casa na praia, eu vou resistir. Vai valer a pena. O Boni vai comprar aquele carro zero que ele quer, vai valer a pena. Não foi para isso. Não foi para isso, esse não é o objetivo, nunca foi, nunca será. Então a gente está buscando em Jesus ser o que Jesus não foi. É absurdo. Caramba, pastor, me fez lembrar tanta coisa aqui, mas esse depoimento final me lembrou aqueles adesivos nos carros aqui, resultado do dízimo, resultado de Malaquias 3:10, tá ligado? Agradeço a Jesus pela graça alcançada. Enfim, rapaziada, já pensou, Deus toma, antes do Tetelestai, pra você ter um carro. Ah, tá certo. Só pastor, eu vou pegar aqui a palavra do, cadê o nome dele? Michael Gomes, ele falou assim, muito forte essa palavra, gostei. Ô, Michael, você poderia vir amanhã pra cá, né? De onde você é, mano? Amanhã pra quê? O que vai ter amanhã? Fala aí pra nossa galera. O que vai ter amanhã, meus lindos, seus bando de pó da terra. Deixa eu falar com vocês aqui. É o seguinte, amanhã nós teremos o nosso talk show. O que é um talk show? É o nosso podcast presencial, gravação ao vivo e totalmente gratuito, galera. Nós estaremos no SEAC Planalto, ali em Carapicuíba, a partir das 19 horas. Cara, tem um link que está na descrição desse vídeo para você poder fazer o seu cadastro. É muito rápido, muito simples. Para que serve o cadastro, pastor? Porque nós temos uma quantidade de lugares. Então, para você garantir o seu lugar na poltroninha lá, bem confortável, você precisa fazer esse cadastro, tá certo? Fica ali na estrada do Jacarandá, número 2783, no Jardim Planalto, em Carapicuíba, lá na minha terrinha, tá bom? Então a gente quer receber todos vocês lá. Gente, vocês que estão aqui em São Paulo, de repente está no Rio de Janeiro, tá aqui em Campinas, cara, faz um esforcinho, vem bater esse papo com a gente, vai ser um momento de network. Vai ser um momento de troca de experiências, de comunhão e de muito aprendizado. E um detalhe muito importante, você vai poder participar com a gente ali ao vivo, fazendo perguntas, contando suas experiências, e a gente vai compartilhar isso, cara. Então vai ser muito bacana. É amanhã, sábado, dia 8 de novembro, no SEAC Planalto, em Carapicuíba. Todo mundo convidado. Acessa o link, já faz seu cadastro, tá? Tá acabando as vagas, gente. Tá acabando. Corre lá e faz o cadastro. A partir das 19 horas, né? A partir das 19 horas, isso mesmo, pastor. E você vai conhecer o Gabriel. Esse é. Olha que legal. Eu sempre quis saber a cara do Lombardi lá do Silvio Santos. Você vai saber quem é o Gabriel. Mais ou menos a mesma coisa aqui. E ó, vai tomar um café com o Gabriel ainda. Oh, aí sim, hein? E o Gabriel nem toma café. Toma. Ele não converteu ainda, não toma café. Quem não toma café não é crente. É você. As ideias do pastor. Arthur, tamo junto, hein? Tem pergunta aí? Tem um monte de comentário legal aqui, cara. Vou ler pra vocês. O Renato Alexandrino falou que não vai poder vir, mas um dia ele quer aparecer sim. Ô, Renato. Ele disse que ainda está desigrejado, porque ainda tá morando no Rio, mas se ele morasse em São Paulo, com certeza estaria congregando na Igreja Batista Mosaico. Eu peço muito pra Deus nos abençoar aqui, pra eu ter a condição de um dia pagar sua passagem pra você vir, cara. Ida e volta e hotel ainda. Opa! Pra dormir, jantar e tomar um cafezinho da manhã, pra ir só no outro dia. Cara, um dia, que Deus me abençoe, eu vou fazer questão
de trazer você pra cá, mano. Legal. O Simão Santa Maria, ele fala assim: o confronto maior hoje em dia é quando você não concorda com a visão da igreja. É verdade. Não tem nem a ver com Jesus, é verdade. É verdade. Uhum. Márcio Pereira mandou um salve. Márcios Pereira mandou um salve. Cadê? O Simão fala assim que sucesso ou tragédia não mede a santidade de ninguém. E o Giazi Passos está mandando um salve lá de Colombo, Paraná. O Maicon Gomes fala assim: dinheiro não é para quem serve a Deus, dinheiro é para quem cumpre os princípios financeiros. A Paty Xavier, a minha índia, ela fala assim, Provérbios 26, 28. Olha como é que ela fala com o marido dela. As palavras bajuladoras causam desgraças. Mano, eu li isso hoje. Mano, é nóis, Paty, cara. Palavras bajuladoras, eu repreendo. A equipe mais ou menos zica, que é meu irmão André, ele fala assim: assimilamos prosperidade com salvação e que Cristo é conosco. É verdade. O Maicon Gomes é lá de Belo Horizonte. Tô falando, pastor, a gente tá começando a fortalecer esse contato. Ô, Maicon, tem um lugar aí, como é que é o nome da cidade? Fazenda Santa Inês. Santa Inês, isso. Eu falo, é Santa Helena ou é Santa Inês? Santa Inês, que vende um café caro do caramba. Se você tiver esse contato aí, vamos trocar uma ideia pra gente pegar esse café mais barato. É o café mais conceituado do Brasil. Nota 95,85. Nossa. E tá em Minas Gerais. Fabrica em Minas Gerais. Muito legal. Enfim, então, pastor, mas nessa ideia realmente é muito vendido isso de que é engraçado essa parada, porque esqueci, eu lembro perfeitamente que nos anos 80, 90, quando eu comecei a me entender por gente, o crente, de uma maneira geral, ele parecia um quaker, tá ligado? Um quaker. Uhum. Ele era muito chatão, mano. Muito chatão. Ó, eu não me misturo com você porque você é um escarnecedor. Eu não me misturo com você porque você não usa terno. Eu não chego perto de você porque você, tá ligado? Uhum. Tinha essa parada assim. Hoje, é mais ou menos... não é mais o uso e costume nesse fundamentalismo, mas ele tá muito... com o lance da prosperidade. Quando a gente assiste alguns documentários, a gente consegue perceber. Mas aí, pastor, eu não posso me esquecer dessa ideia de que quando eu era neófito lá, eu achava que todo pastor era um cara qualificado de Deus. Então, nessa qualidade, quantos não estão achando a mesma coisa? Uhum. É claro que pelo fruto se conhece a árvore, mas como ouvirão sinal quem prega? Então, a maioria das pessoas também nem sabe, nem mensura isso. Então, não fica um prato cheio para um estelionatário gospel? Fica um prato cheio. E, gente, tem nossa, muito picareta. Muitos picaretas. Demais. E, claro, se você não conhecer o evangelho, não conhecer Jesus, a chance de você cair na conversa de um picareta desse, e ele tem um estereótipo hoje. E é engraçado que cada época tem um estereótipo diferente, né? Cada época tem um jeitão diferente. Aquele jeito de delegado, né? Com bigode assim e tal, com aquela postura assim. Hoje não. Hoje já é o cara... ele tem já um olho claro, lente no dente, se veste assim com roupa pá, aquele tênisão lá, aquele relógio Bugatti aqui. É diferente. Então, cada época tem o seu estereótipo. Mas, no final de tudo, o que acontece com esses caras é que eles usam o evangelho para benefício, impondo para as pessoas as suas culpas, impondo para as pessoas os seus medos, impondo para as pessoas as suas ganâncias. Que é o que a gente sempre traz aqui como reflexão, que é o tripé da religião. Medo, culpa e ganância. Né? Poxa, por medo eu te capturo. Se você tiver... Se eu trabalhar bem os seus medos, olha, Deus vai te pegar. Olha o que você está fazendo aí, cara. Deus vai guardar. É o porrete aí, vai bater nas suas costas com esse porrete. Então você tem que fazer um sacrifício para poder suprir aí e tal. E aí quando você faz o sacrifício, Deus guarda o porrete e aí você tá em paz, tá tudo bem. Você precisa de um sacerdote para interceder por você, né? Porque o sacrifício não chega direto a Deus, tem que passar por alguém, é por mim, eu sou o sacerdote. Então você vem aqui, faz esse sacrifício aqui para mim, na minha igreja, e aí eu apresento esse sacrifício a Deus, aí Deus guarda o porrete e você pode ficar tranquilo do seu medo. A culpa, cara, você tá vivendo assim, você sabe por quê, né?
Você sabe por que você tá vivendo assim. Você sabe por que a sua vida tá desse jeito, né? Porque isso, porque aquilo. E como que você corrige isso? Pô, sacrifício. E a ganância. Cara, você sabia que você podia ter mais do que você tem, né? Você sabia que você poderia ser maior do que você é. Você poderia. Como que eu faço isso, pelo amor de Deus? Cara, se você semear aqui nesse reino, nossa, você vai colher 30, 60 e 100 vezes mais. A ganância faz você... Então, esses caras aprenderam a técnica da captura. Medo, culpa, ganância. Então, é um tipo de liturgia em que o evangelho é nominal, mas que Cristo já não está mais presente. E não está mais presente há muito tempo. E são igrejas de sucesso. São igrejas que batizam milhares de pessoas a cada mês, a cada 3 meses. Inclusive, algumas até cobram agora para isso. Para batizar? Para batizar. Milhares de pessoas. Mas são lugares esplendorosos, são lugares visivelmente incríveis, mas que Jesus já não faz parte mais. São lugares que trabalham o medo, a culpa e a ganância. São lugares que trabalham a PNL nas pessoas, que estimulam as pessoas a tomar uma postura diferente na vida, mas com o fim de prosperar as suas vidas, de enriquecer, de ter mais, de acumular mais. E dão certo. E como, que foi aquela bola que o Boni levantou aqui, como isso dá certo, parece que é um sinal de aprovação divina. Né? Você fala, cara, Deus está naquela igreja. Por quê? Puta, tem 10 mil membros. Uhum. Ou então o cara foi até comprado, né? Também para poder dar um testemunho daquele, né? Sim, também. Não, então, mas é visível. Se você entra, cara, você vê um galpão gigantesco num centro comercial aqui em São Paulo. Num lugar de gente rica, um galpão daquele que também é rico, num lugar daquele que é rico, com uma bateria daquela, um microfone daquele, uma estrutura de som, um telão desse, tal, que coisa maravilhosa. Só pode ser Deus. Gente, não esquece que o Satanás chegou para Jesus e falou assim, ó, eu te dou tudo isso se você se prostrar e me adorar. Então, riquezas não é sinônimo de aprovação divina. Riqueza não é sinônimo de aprovação divina. O Deus encarnado esteve conosco. Quantas propriedades ele deixou aqui? Quantos cavalos Jesus tinha? Qual é o saldo que Jesus tinha no banco? Verdade. Qual era a marca do vestido que ele usava? Ô pastor, eu fico pensando, porque até o Geazi está aqui, eu lembrei do Geazi, quando fala lá de Naamã, e o Eliseu, o Naamã ofereceu um monte de presente, e o Eliseu não quis. Inclusive tratou o cara até com desdém. E aí, quem foi atrás de riqueza, e o que ele ganhou? É louco pensar nisso também, né, pastor? Pois é. Deixa eu até aproveitar, falando sobre o que está sendo ensinado nas igrejas, que as pessoas, na maioria, infelizmente, está buscando riqueza e tudo mais. Mas será que essa igreja, que literalmente expulsou Jesus, ela está preparando as pessoas para um momento de extrema dificuldade, como, por exemplo, morte repentina de alguém? Porque se você está trabalhando riqueza, prosperidade, como que a pessoa vai lidar com uma situação dessa? Com a morte de um filho, de uma mãe, da esposa. A pessoa ela vai morrer na fé. Não sei, se ela não estiver preparada para aquilo, é muito difícil. A gente que já está num caminho, se acontece conosco, vai ser difícil falar, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. É difícil. Eu acho que está faltando a gente viver aquilo que está lá em Filipenses. Filipenses 3? 4:10? 4:13? Posso todas as coisas? Tudo posso naquele que me fortalece. 4:13. 4:13, né? Então, essas coisas aqui tá sendo, então, deturbada. Essa é a palavra, né? Deturpada. Com P, É isso. Mas, então, tem um ponto interessante nisso. Porque é estatístico, cara. Sai uma pessoa, por frustração,
por alguma coisa muito forte que aconteceu, a pessoa não se firmou mais e saiu uma e entra 10. Saiu uma e entra 100. E ninguém tá nem aí. É estatístico. E se você sair, eu não vou nem saber que você saiu. Pô, tem 3.000 pessoas aqui, cara. Eu nem sei quem é você. Você faz parte de uma multidão sem nome. Você é um número. Você é um número no cadastro de membros da igreja. É como se você tivesse um CPF. Como que o Estado olha pra você? Você acha que o Estado olha e fala assim, não, é o Rodrigo Boni, é casado com a Michele, pai. Nada. Números. É número. É o seu número ali. E a gente tá aprendendo a tratar as pessoas da mesma forma. É do mesmo jeito. Então, é número, cara. E você vira estatística. Então, se sai entra 10 no lugar. E eles estão crescendo. Eles crescem. É assustador o quanto crescem. O quanto o público jovem está engajado com isso. Porque de novo, é uma reafirmação do seu modelo de vida. Não há confronto. Porque não há evangelho. Então é um lugar que reafirma, são lugares que reafirmam a maneira como você vive. E isso atrai as pessoas, porque tira um peso da nossa consciência. Eu posso ser um miserável e tô aqui, cara. Jesus é bom e vai me prosperar. Jesus é bom e eu não preciso de mais nada, é isso. É uma reafirmação. É uma reafirmação da sua forma de viver. E isso traz muita repercussão. Então saiu, entra 10. E outra, se você saiu porque você tá assim com problemas emocionais, porque você perdeu alguém importante da sua vida, um marido, esposa, filho, pai, mãe, é até melhor que você saia, porque isso é demanda. Vai ficar choroso aqui, cara. Meu Deus do céu. Um cara que não, sai. Toda hora o cara vem reclamar, vem chorar. Então, puxa, um cara assim, tá pra baixo. Energia ruim, contamina todo mundo. É bom que você saia, que vai vir 10 no seu lugar e vão vir 10 assim voando. Gente que vai chegar e vai querer fazer o negócio. É isso, é número. É muito triste. É número. A gente só quer vivas de júbilo. Ô, pastor, na hora que... Rapidinho, Boni. Não, pode ler que tem um comentário aqui também, depois eu vou... Não, com certeza o seu... É que a Patrícia, na hora que você falou do café lá de Minas, a gente deu um salve no Maicon, a Patrícia falou que o café é altamente qualificado. Esse viu? Esse é. E o André falou quando você disse do estereótipo do pastor que muda de tempos em tempos. Hoje o cara tem lente, usa um relojão. O André falou também tem cabelo topete ou lambido. Lambido é engraçado. E o Simão Santamaria falou assim: eu nunca conheci um picareta. O picareta é sempre muito simpático. Ô Simão, que lugar que você é, cara? Porque se você for aqui de São Paulo, eu te aponto alguns. Porque tem muito, mano. Tem muito, pastor. E é ruim quando a gente olha... quem expulsou Jesus da igreja? São vários. Mas é muito comum você ver o cara que fala um crentez fluente... O cara monta um personagem. É muito comum. Inclusive esse que foi abençoado com carro novo. É muito comum o cara dentro da igreja é uma bênção da hora. E fora é uma pessoa muito ruim. Como é que você fala uma qualidade muito legal? Como é que você fala? Um lixo de pessoa. Uma qualidade. É um lixo de pessoa. É mais ou menos isso, mano. Então, pelo fruto, você conhece a árvore, cara. Só que é ruim porque, às vezes, as pessoas... O meu pai falou, né, uma frase que eu achei muito engraçada. Eu falando com meu pai sobre igreja e tal. E aí, daqui a pouco, ele falou assim... Ô, filho, mas tem uns crentes que enchem o saco, né? Que é chato pra caramba. E é verdade. Ele tem razão. Seu mesmo. pai tem razão. Ele tem razão. Seu Tomé, você tem razão, seu Tomé. Deixa eu mandar um recado pra Paty aqui. Ô, Paty, deixa eu te falar um negócio. É que às vezes a gente vem pra cá assim, do trampo, direto nas correrias, né? E aí a gente chega aqui com fome. Você poderia qualquer sexta-feira aí preparar. Se Deus tocar no seu coração. Se Deus tocar no seu coração, mandar aquela torta de frango, né? Glória. Aquela torta de frango. Coisa maravilhosa. Patrícia, aquela torta de frango é fantástica, mano. Putz, cara, manda pra nós de novo, por favor. Uma delícia. Qualquer coisa, o pastor faz o Pix. Opa. A arma do picareta tem que ser. Mano, tem que ser aquela tortona lá. Deixa eu mandar um abraço aqui pro pessoal do Instagram. Auri Psicologia 4 fala: boa, pastor.
doce.mania.dabet. Boa noite. E a Rosa Carvalho, 2546, faz 2 comentários aqui, ó. Nunca que as igrejas vai querer encher as pessoas pobres e humildes, porque não tem lucro. Ou seja, tem lucro para aqueles que são bitolados e religiosos. Pastor, explica sobre a passagem que fala que roubas nos dízimos e nas ofertas. Essa é clássica. Falando de Malaquias 3:10. Santo Padroeiro da Igreja Evangélica. A gente teve uma série disso. Tem uma série. Então, inclusive, até... Quem foi que pediu? É a Rosa. Rosa Carvalho. A Rosa. Minha irmã Rosa. Tem uma série, eu vou te pedir para você procurar aqui no nosso canal. Tem uma série que é específico sobre isso. Eu tô pedindo para você procurar, não é nada não, assim, poderíamos até tocar nesse assunto, só que é um assunto tão extenso e lá tá tão, assim, destrinchado, tintim por tintim, porque a gente passou o episódio inteiro falando sobre isso. Então vai te dar muita clareza sobre esse texto, né, de Malaquias 3:10 e tantos outros que a gente usa para falar de contribuição financeira. Então dá uma chegadinha lá que você vai encontrar e é bom demais, viu? Foi um episódio muito legal. Inclusive, até mesmo, eu acho que fica até mais fácil de encontrar se você acabar se tornando membro aqui do canal, tanto no Instagram quanto no YouTube. Porque tem vídeo lá específico já também, já com a frase você vai encontrar fácil também lá. É R$ 7,99 por mês só, né? E você vai ter... Cara, é muito conteúdo específico lá que vai te ajudar muito a entender isso daí, tá bom? É muito legal. O Ale tá aqui também com a gente. Ô, Ale, você vai amanhã lá, né, Ale? Por favor, né? Cara, a gente quer ver você lá também. Bora, tá? Ale. Achei a melhor pessoa para explicar. Vi muitas verdades nesse tempo Vi muitas verdades nesse tempo que estou acompanhando o pastor Rodrigo. Obrigado, Rosa, que Deus abençoe. Dá uma olhadinha assim, você vai encontrar lá, tá bom? Esse estudo lá que foi muito... Cara, você tem que pegar, anotar, porque é muita informação e tá muito legal. Mas também tá simples de entender. Ô pastor, o Jesus hoje ele é citado, mas não seguido, invocado, mas não limitado. E liderança que fala em nome dele, age como donos do rebanho. E o culto ao sucesso, ao moralismo, à performance, expulsa Cristo do perdão, da graça e da cruz. Jesus virou só um slogan? É assim que a gente identifica que Jesus está fora da igreja? Porque assim, se a igreja está falando de Jesus, usa, mas não segue, cita, mas não imita, como que um cristão comum vai perceber? Então, esse é o desafio, né? E é o desafio até do desejo que existe no nosso próprio coração mesmo. Como a gente iniciou essa conversa aqui, acho que foi a primeira pergunta que você fez, inclusive, a gente tem um problema que a gente sempre vai fugindo de confrontos, porque confrontos geram conflitos. E a gente entra em conflito com a gente mesmo. Eu já ouvi muito isso, né, de pessoas que chegam pra gente e falam, cara, lá na igreja de vocês, a gente não fala de prosperidade. Não. E não é nem só isso, tá? Não é que a gente não fala de prosperidade. Não tem culto da vitória no meio da semana, não tem campanha para alcançar alguma coisa, não tem nada disso. Você não vai encontrar absolutamente nada disso. Nem o culto do clamor, o louvor que quebra correntes, que destrói muralhas e esse negócio todo, não tem. Você não vai encontrar. Não tem calça saruel, nem corte na rega, nem bigodinho fino. Aqui tem o quê? Palavra. Melhor meme esse. Não tem. Você não vai encontrar nada disso. O que você vai encontrar é um monte de gente refletindo na vida de Jesus e entendendo como é que nós podemos, de alguma maneira, nos tornar mais parecidos com ele. E isso vai ser extremamente indigestivo pra gente. Vai nos confrontar demais. Vai ser confrontador. E as pessoas têm receio do confronto. As pessoas têm receio do confronto porque confronto gera conflito. Então, para isso, a gente cria um cenário de adaptação. Então, poxa, como que a gente consegue deixar isso aqui mais palatável? Como que a gente consegue deixar isso aqui mais atrativo, mais legal, mais chamativo e tal? Mudando algumas coisas essenciais. E uma das coisas essenciais que a gente muda é a direção realmente do negócio. É
é falar de Jesus sem apresentar Jesus, sem mostrar Jesus. É clamar por Jesus, mas não ter o desejo de segui-lo. É invocar Jesus, invocar o nome de Jesus, mas não se submeter à sua vontade. É uma série de coisas. E isso, claro, vai criando um cenário em que nós estamos cada vez mais comprometidos com o slogan de Jesus está aqui, de Jesus está conosco, de Deus nos abençoa. A gente vai se comprometendo cada vez mais com o slogan do nosso crentez fluente, do que propriamente nos comprometendo com a vontade e a submissão ao querer de Jesus. Então Jesus, ele é falado, ele é abordado, mas ele não é visto. E ele não é visto porque ele não é imitado. E aí, cara, a gente cria um ambiente sistematizado de religião evangélica. Mas que Jesus já não tem mais nada a ver com isso. Tem uma passagem onde os fariseus chegam para Jesus e falam: nos mande um sinal para que cremos que tu és o Filho de Deus. E aí Jesus fala: não haverá outro sinal a não ser o sinal que foi de Jonas. Fala um pouco sobre esse sinal, sobre o que Jesus está querendo falar. Que sinal é esse que Jonas trouxe, que os fariseus ali não perceberam na hora e que as pessoas hoje também não estão percebendo? Cara, assim, tem muita coisa que a gente não tá percebendo. Mas, bom, enfim, inclusive a Juliana tá falando aqui, a Juliana tá falando assim, ó: ah, tá, que não tem pastores de calça branca justinha e tênis branco. É verdade. Bom, na Batista você vai encontrar um pastor de calça de moletom e camiseta. Como é que é o nome da camiseta? Como é que é o nome dessas camisetas? Como que é o nome, Gabriel? Oversize. Oversize. Eu não sei nem o nome da camisa. Eu uso, mas eu não sei o nome. Cara, calça de moletom... Se você não usa, gente, calça de moletom é vida. É vida. Nossa, é muito bom. Lá é a igreja dos moletom. É a igreja dos moletom, exatamente. Então, porque, cara, a gente vai entendendo ao longo da vida de que Jesus não está na nossa estética. Não é, a gente não mostra Jesus através da nossa estética. A gente mostra Jesus através da nossa vida mesmo. Uhum. Então, poxa... eu já falei isso com uma pessoa, né, que foi visitar a gente e criticou a forma como eu me visto, né? Ah, não sei o que e tal. Pô, o que você falou é até interessante, mas é difícil ouvir vendo você desse jeito, sabe? Eu falei, então, esse é o problema. Você prefere ser enganado por um cara de terno e gravata do que ouvir verdades de um cara de moletom. É a sua preferência mesmo. E tá tudo bem, tá tudo certo. Então segue a sua vida, tá tudo certo. Então abre o coração só para ouvir, deixa a palavra falar contigo. Fala do Porque calça de moletom ou qualquer outra coisa que seja, não prega. É verdade. Não ensina. Gravatas não pregam. Ternos não pregam. Coquinho, sabe? Tá. Coquinho, uhum. Coquinho não prega. Saia comprida não prega. Não prega. Cabelo comprido não prega, curto também não. Cara, é entender essa parada. Uma vez, eu fiz um culto de jovens, que eu era líder lá, e eu fui de terno e gravata no culto de jovens. E aí, na pregação, lá eu comecei a tirar. Você tava, Ney? Claro que eu estava. Você lembra disso? Eu falei pro Gabriel isso hoje. É? Comecei a tirar. Falei, vocês estão achando o quê? A gravata prega? Vocês estão estranhando porque eu tô assim? Vocês são quietos agora, estão respeitando, por quê? Eu tirei, falei, a gravata, prega aí, gravata, joguei. O terno vai pregar? Não. Tirei. E a calça? Não, tira não. Vou tirar. Tirei a calça, mas eu tava com uma calça de moletom por baixo. Moletom. Tirei por a isso calça. Que pregou. Falei, é isso que vocês têm que entender, gente. Aí foi bem isso aí que você então, explicou. Interessante. Foi porque bem legal. Você quebra esse estereótipo. Chocou. Foi muito legal. O André fez um comentário aqui que eu achei muito louco. E tem a ver, ele falou assim que esses pastores que vocês estão falando aí, muitos deles têm indícios de serem narcisistas. E se vocês verem o tanto de gente que eu e a Érica, a esposa dele, minha cunhada, pede para assistir esse podcast para abrir a mente, mas infelizmente você vê na cara das pessoas o medo de estarem errados e preferem ficar na bolha. Onde eu mesmo achava que conhecia a verdade que libertava, mas eu estava numa bolha. E depois que... E não... Caramba. Cortou. Mas aí
que tá embaixo aqui, tem que falar alguma coisa aqui para aparecer. KKK. Aí vai lá. Pronto, agora foi. E não acreditava mais que iria conhecer pessoas como o Rodrigo e o meu pastor, mas o Senhor mostrou que ainda tinha 7 mil que não se dobraram os joelhos. O André é muito cético, né, mano? O André é muito... Ele foi muito ferido. Você me falou, é verdade. E por um pastor muito narcisista, e é exatamente esse tipo de cara que a gente fala aqui. Né? E assim, tem tudo a ver. O Gabriel às vezes me manda uns memes esquisitos, e aí meu algoritmo começou a mandar assim também, tá ligado? Obrigado, Gabriel. E aí... É o mestre dos memes, né, cara? E teve um que, assim, tava escrito assim, que fetiche é esse dos crentes? Aí tava lá um pastor desse naipe, gritando naquela pegada, e os irmãos tudo em volta naquela gritaria. Dava pra perceber isso. E aí no frenesi, no ápice do rolê, ele cata 1 litro de azeite e joga nele mesmo. E, cara, você tá de... Mano! E aí você vai perguntar pra rapaziada... Terminou o culto. Aí você vai perguntar pra rapaziada, qual foi a palavra que ele pregou? Não sei. Mas aquele bagulho que ele fez foi muito espiritual. Exatamente. Ele tomou banho de óleo. Pelo amor de Deus, pastor, fala do negócio do sinal. Pra não perder o foco. De Jonas lá, que Jesus falou. Qual sinal? Ixi, eu já perdi o foco. Os fariseus pedem um sinal. Não haverá outro sinal, a não ser o que Jonas pregou. O sinal de Jonas. Lá em Nínive e tal. Mas eu não entendi só o contexto. Eu perdi mesmo, de verdade. Não, a cabeça já era. Começou a falar de outra coisa, caramba. Minha cabeça vai embora. Não, porque nós estamos falando sobre mostrar sinais, mostrar os milagres, mostrar a prosperidade. E aí os fariseus chegam para Jesus... E pede um sinal para ele. Pede sinal. Aí ele fala, Entendi. Não haverá outro sinal e tal, além do sinal, né, de Jonas. Que a gente não está tentando, a gente não está vendo os sinais. Aí você falou, mas são várias coisas que a gente não tá vendo. Aí, quero... Sim. Então, são várias coisas que a gente não tá conseguindo enxergar, porque a gente não consegue ficar atento a coisas simples. E, inclusive, a comparações que nós deveríamos fazer. A gente já falou sobre isso aqui em alguns momentos, mas só para introduzir esse ponto, Boni. Uma das coisas muito simples que nós poderíamos fazer é olhar para Jesus, que é o pastor. Nosso sumo pastor é Jesus. Ele chamou homens para pastorear as suas ovelhas, mas ele é o sumo pastor. Jesus é o líder da igreja. Jesus é o senhor da igreja. Jesus é o cabeça da igreja. Então, é muito simples assim. É você olhar para Jesus e olhar para os pastores de Jesus, porque os pastores de Jesus se parecem com Jesus. E aí você compara. E é uma coisa tão simples. Cara, compara assim, olha, Jesus e os pastores de Jesus, eles precisam se parecer. Eles se parecem? Não se parecem? Poxa, então eu fico com Jesus. Se o cara não se parece com Jesus, ou ele está me ensinando uma coisa que Jesus não ensinou, ele está me levando para um caminho que Jesus não me levou, ele está me pedindo coisas que Jesus não me pediu, eu não vou me submeter a isso e eu não preciso me submeter a isso. Eu não preciso me submeter a isso. Porque da mesma forma que a gente falou daquele tripé, da culpa, do medo e da ganância, também tem um triplex, eu ia falar, um tripé. Tô longe de triplex. Esquece esse assunto, pelo amor de Deus. Não entra nesse assunto, não. Tem um tripé também, que é um ciclo religioso que vai escravizando a gente e que ele tinha todo o sentido de ser na época em que ele era. Mas que depois de Jesus, quando as coisas foram ressignificadas, ele perde o sentido. E a gente continua com esse sentido, continua apontando para essa mesma direção. É como se, de fato, a gente tivesse costurado de novo o véu e fingir que nada aconteceu. É ali o santo dos santos e tudo mais. Que é a essência da religião do judaísmo, da religião judaica. A essência da religião judaica é um ritual que acontece num dia certo, num lugar certo, conduzido por uma pessoa certa. Que é o sábado, o templo e o sacerdote. Essas figuras são essenciais para o funcionamento do judaísmo. Cara, você pecou. Como que você vai fazer para aplacar a ira de Deus? Você tem que levar um sacrifício certo, no lugar certo, no dia certo, e entregar para a pessoa certa. A pessoa certa, no lugar certo, no dia certo, vai entregar o seu sacrifício certo para Deus e Deus vai te perdoar. Essa é a lógica de funcionamento do judaísmo. Mas aí quando Jesus chega e ele começa a desmontar toda essa lógica,
Ele desmonta tudo isso. Ele fala, não, peraí, vocês são o templo. Ah, mas e o dia certo, o sábado? Ué, o sábado, o homem foi feito para o sábado ou foi o sábado que foi feito para o homem? Não, mas peraí. Mas e o sacerdote, Jesus? Não, vocês são sacerdotes. O meu reino é um reino de sacerdotes. E eu sou o sumo pastor. Eu sou o que vai intermediar a relação de vocês com o Pai. Não é qualquer outra pessoa, sou eu. É através de mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu vou... inclusive, o que a Bíblia vai dizer pra gente é que há um único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então, é um mediador. E isso, essa forma de Jesus viver, desmonta esse emparelhamento da religião organizada. A partir daquele momento, o templo de Jerusalém perde o seu sentido de ser. A partir daquele momento, o sacerdote da tribo de Levi perde o seu sentido de ser. A partir daquele momento, o sábado do Senhor perde o seu sentido de ser. A circuncisão, tudo que era o pacote ali da religião, perde o seu sentido de ser. E aí, cara, a gente começa a olhar para isso e fala, não, mas e como que vai ser então? Não, é isso que vai ser, é liberdade, é para a liberdade que Cristo vos libertou. Não, mas quem que vai conduzir a gente? Não, tem pastores segundo o meu coração. Eu estou levantando gente para pastorear as minhas ovelhas. Não, mas em que lugar? Não, no chão da vida. Mas em que dia? Não, todos os dias. Não, isso não vai funcionar. Isso não vai funcionar, cara. Não vai funcionar. A gente vai perder a mão, a gente vai perder o jeito. Não vai dar certo. É muita liberdade. As pessoas não sabem lidar com liberdade. Peraí, vamos de novo enquadrar o negócio. E aí a gente foi lá e no lugar do sábado, domingo. Está instituído. Nós temos um dia do Senhor. É aquele dia e ponto final. Naquele dia você tem que ser crente, naquele dia você tem que ser santo, naquele dia... Aquele é o dia. É o domingo. Bom, o sacerdote tá aí de novo. É o cara que representa aquele povo. É o cara que leva o clamor do povo até Deus. Ele é o mediador. É o anjo da igreja. É o anjo da igreja, é o mediador. Não é mais Cristo, o nosso sumo sacerdote. É ele é o mediador. E, bom, o templo eu não vou nem falar. Tá aí de novo. Ai de você, se você não for no templo. Ai de você, se você não frequentar um templo. Ai de você. Se você não estiver no templo, você tá perdido. E a gente transformou a igreja no templo. E a igreja não é o templo. A igreja é a comunhão dos santos. Que pode ser em um templo. E que pode ser fora do templo, pode ser na praça, pode ser na rua, pode ser no campo, pode ser onde você quiser que seja. Não tem problema, porque não é mais o lugar que é sagrado. Agora é a comunhão que é sagrada, é a reunião daquelas pessoas. O escritor aos Hebreus vai dizer que tudo aquilo que eles viveram é um protótipo, é uma imagem, é uma sombra. É um arquétipo. Tudo aquilo que eles viveram era uma parábola. Cara, peraí, tudo isso aqui era uma parábola? Tudo isso aqui era uma parábola. Pra quê? Pra gente olhar pra Jesus e entender agora. Entender que você é o templo. Entender que Jesus é o Senhor da sua vida de segunda a segunda, e não só de sábado ou de domingo. E entender que nós somos um reino de sacerdote, e que Jesus é o sumo sacerdote, que é o único mediador entre nós e Deus, e que não é o pastor da sua igreja, não é o bispo da sua igreja, não é o apóstolo da sua igreja, não é o dono da sua igreja, que faz o intermédio entre você e Deus. Não é. Então acabou essas coisas. Acabou tudo isso. E quando tudo isso acaba e a gente reconstrói, nós estamos reconstruindo de novo a mesma forma, o mesmo jeito e as mesmas intenções da qual Cristo veio nos libertar. Nós reconstruímos tudo isso de novo, nós trouxemos tudo isso à tona. Pô, Jesus veio dizer que, cara, agora é contigo. O Espírito de Deus habita em você. Não, mas eu tenho que ir lá buscar a Deus. Não é essa expressão que a gente usa? Não, eu vou na igreja buscar a Deus. E aí Jesus falou, não, cara, Deus habita em você, tá em você, o Espírito de Deus habita em você, você é templo de Deus. Não, mas eu tenho que ir lá buscar, eu tenho que ir lá falar pro pastor para ver se o pastor ora, porque quando o pastor ora, Deus ouve, se eu orar, Deus não ouve. E aí Jesus falando, não, cara, Deus me ouve, eu sou o mediador.
Sou eu, não é o seu pastor, sou eu. Então, tudo isso, eu estou construindo essa ideia para falar que tudo isso são sinais claros, são sinais evidentes que estão diante de nós e que a gente não consegue perceber. Nós não conseguimos perceber que nós reconstruímos tudo. Nós reconstruímos todas as coisas. Nós não conseguimos perceber o sinal do Jonas, que é o homem que ficou 3 dias no ventre do peixe, e do Cristo que ficou morto e que venceu a morte e que ressurgiu e que veio trazer vida para a gente, que naquele instante para eles era o único sinal mais evidente que Jesus estava mostrando, e eles não conseguiam enxergar, e a gente não está conseguindo hoje, 2000 anos depois, enxergar a sequência de sinais que a partir dali nós tivemos. Uma sequência de sinais, quanta coisa, cara, quanta coisa. Nós reconstruímos aquilo que Jesus derrubou. E é tão simples perceber, mas peraí, eu estou falando isso, significa que eu sou contra o templo? Não, eu não vejo problema nenhum. É uma construção de tijolos, gente. Ele não tem vida, ele não tem sentimento, é uma construção de tijolos. É um lugar que nós nos reunimos, eu não sou contra nada disso. Nós precisamos nos reunir em algum lugar. E se você quiser chamar aquele lugar de igreja, de templo, chama. Mas se você quiser chamar de outra coisa, chama também. Mas viva em comunhão, esteja em comunhão, encontre os seus irmãos. Não há problema nenhum. O problema não é o templo, o problema é a finalidade que nós damos para ele, é o lugar em que nós o colocamos. E o problema é que muitos lugares, o templo tomou um lugar que ele não deveria tomar. O templo virou algo que ele não deveria ser. E aí o templo agora maltrata as pessoas, porque as pessoas agora precisam trabalhar em prol do templo. E todo o recurso é para o templo. E tudo é para o templo. É o templo. E aí as pessoas começam a orbitar o templo. Aí você cria um problema. Mas o problema não é o templo. O problema é a importância que vocês estão dando para aquele negócio. E isso pode ser qualquer coisa. Eu já vi desigrejado fazendo isso. Não, nós somos desigrejados e tal. Daqui a pouco o negócio está institucionalizado, tem um líder ali dando bronca em todo mundo e chamando atenção e não sei o que, e tal. E eu falei, cara, desculpa, vocês são desigrejados uma ova. Vocês só criaram uma instituição diferente. Porque o problema não está na instituição ou não instituição. E quando a gente perceber isso, cara, vai ser maravilhoso. O problema não está na instituição ou não instituição. Se você tem problema com a instituição, se encontra na praça. Se você tem problema com a instituição, vai na prefeitura da sua cidade e pede acesso à quadra de futebol da escola. Sei lá, faz qualquer coisa. O problema não está na instituição. O problema está no sentido que nós damos para as coisas. Na razão que está movendo a gente, que está movimentando a gente. É a figura daquelas 2 mulheres no mesmo culto, ouvindo a mesma música, mas fazendo as mesmas coisas, mas com intenções diferentes. Então, o problema está ali. E nós temos uma série de sinais apontando para isso. Uma série de sinais, cara, uma série de sinais. Desculpa, nós não estamos aqui para reconstruir aquilo que Jesus derrubou. Não. O que a gente ensina na igreja é que nós somos todos irmãos. A igreja não é um poder hierárquico, verticalizado. A igreja é uma comunhão de irmãos, horizontal, em que cada irmão tem um tipo de dom diferente, de vocação diferente, de ministério diferente, mas todos os ministérios servem para servir uns aos outros. A gente ensina na igreja que cargo de liderança não é cargo de chefia, cargo de liderança é de serviço. O líder no evangelho serve, a exemplo de Jesus, que é o nosso Senhor e que lavou os pés dos seus discípulos. O negócio, o reino, é invertido a nossa lógica. É invertido a nossa consciência vã de poder. É outra coisa. É de outra natureza, é de outra ordem. Os sinais estão aí e a gente não consegue perceber, cara. A gente não consegue perceber e a gente precisa
calibrar os nossos olhos no evangelho para, de alguma forma, a gente conseguir ver o que está acontecendo. E, de alguma forma, a gente conseguir dar um outro sentido, um outro destino para todas essas coisas. Porque, cara, caso contrário, sim. Olha o que a Carmerandi aqui, underline Artesanatos, fala. Ela fala assim, ó. Jesus nos libertou da lei e caímos na religião. Louco. Louco. Hebreus 7:18. Como é que tá o horário, Gabriel? Já deu? Já, né? Pessoal, é o seguinte, ó. Chegamos ao fim de mais um podcast Fé e Café Papo de Gente Grande aqui no canal do Pastor Rodrigo Moraes e também diretamente pelo Instagram. Queremos agradecer a todos vocês que estiveram conosco até agora e lembrá-los também que amanhã, dia 8 de novembro, estaremos juntos, reunidos lá no SIAC Planalto, em Carapicuíba, na Estrada do Jacarandá, número 2783, Jardim Planalto, Carapicuíba, para o nosso talk show, a gravação do nosso podcast ao vivo. Teremos música, teremos comes e bebes, assim eu creio, aleluia. Teremos comunhão, muito network, muita troca de ideias e a participação e a interação de vocês direto com a gente ali sobre um tema muito importante. Fala aí, pastor. A igreja, do jeito que tá, na forma que ela tem, é relevante ou acabou? Vai ser uma reflexão boa. Muito bom. E aí você vai poder perguntar diretamente ali. Cara, e logo, logo esse episódio vai estar nas nossas plataformas digitais aqui, vocês vão saber como. Mas, cara, a participação ali no olho, no tete a tete, vai ser muito, cara, sensacional. Vai ser maravilhoso. Eu vou falar sobrenatural. Porque vai ser sobrenatural. Pode ter certeza disso. Então tá todo mundo convidado. Se você ainda não se inscreveu no link, o link está na descrição aqui deste vídeo, tá bom? Se inscreva lá porque tem poucos lugares. Então se inscreva e vem com a gente. De onde vocês estão falando, gente? Quem tá aqui em São Paulo, aqui pertinho aqui? Meu, vamos com a gente lá que vai ser top, tá bom? Você que tá em São Paulo, não Por tem favor, como, não tem como. Não dá pra não tem vir, como. gente. Sábado é dia do Senhor. Vai ter, vai vir gente de Guarulhos, São José do Rio Preto, gente da praia, Barueri aqui do lado, Itapevi. Então tem gente de longe que vai vir, então vem também, vai ser um momento muito especial, galera, tá bom? É isso, Ney. É isso. O pastor respondeu a pergunta do Júlio César, que ele falou assim, eu não sou da igreja e como tomar a ceia? Então, durante o que você discorreu aí, você respondeu. Boa. Firmeza total. Pessoal, um bom final de semana. Deus abençoe. Cola com a gente, certo? Amanhã, a partir das 19 horas. Certo? Cola com a gente que vai ser bem recebido, com certeza. E bom final de semana. Deus abençoe. Tamo junto. É isso. Um beijo e um queijo. Episódio 11. Ah, Rosa, Rosa. Diretor. O episódio 11, tá? Do nosso podcast aqui, fala sobre a questão do dízimos e ofertas, tá? Episódio 11, tá lá. O Gabriel, vai ser top. Finalmente. Parabéns, Gabriel. Tá de parabéns. Seu aniversário hoje? Você tá de parabéns, viu, mano? É isso aí. Aí, domingo nós estaremos na ação social da Insanos, atendendo lá os nossos irmãos ali, em vulnerabilidade social, com os cortes de cabelo. Se você quiser fazer parte dessa ação também, fica à vontade, gente. Boa. Fica aqui em Osasco, aqui atrás da estação, lá na Insanos Motoclube. Médicos do Mundo, a partir das 8 horas da manhã. Vamos lá que é muito top, cara. Boa. Precisa de gente pra trabalhar. Se você corta o cabelo, pinta uma unha, faz qualquer coisa, vamos lá ajudar a gente, tá bom? Simbora. Ali na Ponte Metálica de Osasco, na Avenida dos Autonomistas 2233, tem a Igreja Batista Mosaico. Domingo. Estaremos juntos a partir das 9 horas da manhã tomando café. É juntos. isso aí. Café altamente qualificado? Café altamente... Não é o café lá que... De Minas Gerais. Não é esse, né? De 95,85. Por que a gente chama de celebração e não culto? A gente não chama de culto porque culto pra gente é uma forma de viver. Culto está relacionado à nossa cultura. Então, a celebração é o encontro de gente que vive o culto no dia a dia. Então, a gente encontra todo mundo que já está cultuando para fazer uma grande celebração. Culto pra gente não é um negócio que tem horário para começar e horário para terminar. Celebração começa e termina. Culto é a forma como a gente vive. Por isso que a gente chama de celebração e não de culto. A semana toda, no domingo, celebração. Exatamente. Ótima resposta. Tamo junto. É isso. Um beijo e um queijo. Fiquem com Deus. Hoje não vai ter música, não. Tem sim, ó. Nazaré!